Olá, eu sou a professora Denise Tontiusi e essa é a disciplina de Operações de Cooperativas. Vou estar aqui para acompanhar a disciplina com vocês e estará comigo também o professor Igor. Olá. Olá, professora. Muito boa tarde a todos os nossos alunos e alunas. Como a professora disse, eu sou o professor Igor. Estarei aqui substituindo o professor Carlos nos encontros 1 e 2. Logo em seguida ele retorna. Mas é um prazer estar aqui com vocês e que tenhamos um ótimo curso. Professora? E eu gostaria então de apresentar a gente para vocês aqui. Vamos ver nos slides a apresentação dos professores. Essa disciplina então será apresentada por mim, sou a professora Denise Tontiusi, seria a professora formadora. Eu sou economista, fiz a faculdade na Universidade Federal do Paraná, tenho especialização em didática do ensino superior, já leciono no ensino superior há um tempo agora, acho que cerca de 8 anos. Sou mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia e o professor, na cadeira de professor assistente da disciplina, é o professor Carlos Felipe, que na aula de hoje ele está ausente, mas ele é também um professor economista, ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é especialista em gestão ambiental. Juntos nós preparamos esse material para vocês, esperamos que vocês gostem dessa disciplina. Ela é uma disciplina que a gente tem muito carinho, ela vai trabalhar essa ementa que traz a noção de operações cooperativas. A gente vai conhecer um pouco o conceito e definições do que são essas operações. Vamos falar também de contratos e relações contratuais das cooperativas. Vamos ter uma aula que nós vamos focar na agricultura familiar, e aí nós vamos falar a relação das cooperativas com os mercados institucionais. Vamos falar também de logística na comercialização via mercado institucional e outros canais de distribuição. Vamos falar sobre beneficiamento e processamento, sobre comércio justo e ético e, além disso, vamos ter um tópico especial de operações cooperativas e inclusão social, sustentabilidade e cooperativismo. Então, essa é uma matéria que está na reta final, né? Nós estamos finalizando os conteúdos do curso e o objetivo dela é amarrar vários conteúdos que foram vistos aí ao longo de outras disciplinas. Como então, falando logo dos objetivos, a gente fala que o objetivo principal dessa disciplina é compreender as operações cooperativas e como elas podem auxiliar na sustentabilidade da cooperativa, com foco nas cooperativas agrícolas e agropecuárias. Conhecer as operações cooperativas, especialmente as agrícolas e agropecuárias, entender o papel das operações cooperativas na sustentabilidade da cooperativa. A gente tem, então, nessa primeira aula, um conteúdo de conceitos e definições de operações cooperativas, além de contratos e relações contratuais das cooperativas. Vamos começar, então, a falar dos objetivos da aula 1? Agora na aula 1, o que nós vamos fazer é falar um pouquinho sobre o conceito de operações cooperativas. Vamos tentar definir a diferença entre uma cooperação cooperativa e uma operação não cooperativa. Vamos também definir conceitos de lucro e sobras. São dois conceitos que tratam de uma matéria muito similar, mas que são diferenciados. Esse é um tema muito pertinente quando a gente fala de cooperativas. As empresas vão ter lucros, as cooperativas em algumas situações vão ter sobras. São conceitos que muitas vezes são muito parecidos, mas eles não são idênticos, eles são conceitos diferentes e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa diferenciação. Vamos também identificar os aspectos referentes aos contratos e às relações contratuais das cooperativas. E isso basicamente os objetivos da aula 1, a gente pode apontar aqui então. Nós falamos sobre conhecer os conceitos de operações cooperativas, definir conceitos de lucro e sobra e identificar aspectos referentes a contratos e relações contratuais das cooperativas. Vamos começar então? Primeiro tópico, estamos falando então de operações cooperativas. Tem um conceito que ele é bastante geral e ele engloba muitas coisas, ele é importante para a gente compreender aqui o que são operações cooperativas. Esse é o conceito. Tudo que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Eu vou marcar aqui no slide para a gente. Então, tudo o que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Gente, isso engloba várias atividades, várias ações. Por exemplo, se a gente tem uma cooperativa agrícola que é uma torrefação de café. Quando um cooperado vai utilizar essa cooperativa, ele vai lá torrar o seu café, ele está fazendo uma operação cooperativa.
essa cooperação está ocorrendo porque é um cooperado que está agindo dentro da cooperativa. A gente vê então que no slide a gente pode ver que nas suas operações que são realizadas e tributadas de acordo com a legislação vigente. Então, as operações que caracterizam o ato cooperativo, elas podem ser realizadas apenas por cooperados. A ideia é o seguinte: a empresa, a instituição cooperativa, ela pode sim realizar outras ações com não cooperados. Por exemplo, seguindo aquele meu primeiro exemplo de uma torrefação de café, essa instituição pode, por exemplo, torrar café para uma pessoa que não é cooperada. Como funciona? Imagina que essa cooperativa funciona dentro de uma linha agrícola, né, numa linha na roça, e a gente tem ali várias pessoas vizinhas, temos vários cooperados que utilizam essa torrefação, mas uma pessoa que não é cooperada, ela pode também fazer o uso dessa nossa torrefação. No entanto, na medida que ela for utilizar, ela vai estar fazendo um ato não cooperado, porque esse ato não é a relação entre uma pessoa que é cooperada e a cooperativa. Esse é um ato entre uma pessoa que não está ligada à cooperativa e a cooperativa. Por isso que a gente fala, então, que o ato pode ser realizado apenas por cooperativas em suas relações com os cooperados. Vemos, então, sobre operações cooperativas, que para continuarmos definindo operações cooperativas, iniciaremos falando sobre a diferença entre lucros e sobras, aspectos contábeis das empresas cooperativas e os atos cooperativos e não cooperativos. Então, vamos falar das diferenças de lucros e sobras. Primeiro, vivemos sobre um sistema capitalista de produção. Esse sistema define a forma como produzimos e como trocamos, como comercializamos todas as mercadorias e serviços. Esse sistema é voltado para alcançar uma meta muito específica, e essa meta é o lucro. Eu posso perguntar para vocês, qual é o objetivo de uma empresa que funciona num sistema capitalista? O principal objetivo para nós, economistas, é um só, é a obtenção do lucro. Então, isso aí é máxima de compreensão do capitalismo, passa por aí e a gente compreende que o objetivo da empresa, sim, é sempre obtenção e maximização, ou aumento ao máximo do seu lucro. A gente fala que esse comportamento em busca do lucro é um comportamento racional e planejado. Vamos marcar? Então, orientado pelas leis de mercado, de compra e venda de bens e serviços, baseado nos princípios da empresa privada, cujo objetivo é sempre obter lucro. Então, é uma forma da gente focar nesse objetivo e compreender. O objetivo sempre vai ser a obtenção de lucro. Por outro lado, existem empresas que atuam numa outra lógica, um outro pensamento baseado em valores éticos, de transparência, solidariedade, democracia, igualdade e responsabilidade. Valoração dos indivíduos numa escala maior do que a valorização do capital. E quando a gente fala isso, professor, a gente está falando de que tipo de empresas? Bom, falando assim dessas novas características que a professora Denise acabou de nos apresentar, a gente já nota uma grande diferenciação daquele tipo comum, normal de organização, que, como ela falou anteriormente, visa, o objetivo maior dela é o lucro. Respondendo a sua pergunta, estamos falando das cooperativas, professor, porque elas, como a senhora acabou de mencionar, visam outros valores, dando maior importância aos conceitos éticos, humanitários, de comércio justo e até mesmo de um melhor equilíbrio, uma dinâmica melhor na comunidade em que a cooperativa está inserida. Exatamente. Quando a gente procura conversar sobre as cooperativas, a gente está falando de um equilíbrio diferente. Ele é um equilíbrio mais dinâmico e ele vai ligar não só a satisfação da empresa, mas ele também tem um peso muito grande para a satisfação pessoal dos indivíduos. Por isso a gente pode ver no slide uma definição de que as cooperativas procuram promover um equilíbrio dinâmico entre a satisfação pessoal e a satisfação coletiva, em paralelo aos resultados econômicos e sociais da organização.
Esse equilíbrio dinâmico é um desafio muito grande e a gente nunca admite que isso é uma coisa fácil de ser feita, a gente reconhece as dificuldades, mas essa sim há de ser uma preocupação na constituição de uma cooperativa. A confusão entre os conceitos de lucros e sobras parece surgir da desconfiança da possibilidade da existência de organizações baseadas em um pensamento diferente do comum, das empresas comuns, que vivem baseadas apenas no lucro e na satisfação individual, e não pensam na satisfação coletiva. A gente vai ter então essa diferenciação, começando numa questão bastante filosófica da origem do foco. Se a gente tem empresas privadas, o foco numa realização bastante individual, bastante voltada para o lucro. Aqui, quando a gente fala de cooperativas, a gente fala também dessas realizações coletivas e a gente vai falar agora das sobras. A gente vai falar então que essas empresas comuns, elas são organizações que têm como base o capital investido e seu principal objetivo é o lucro. Esses investimentos podem ser realizados por uma só pessoa ou por um grupo. Nesse caso, quando é um grupo, nós chamamos de sócios. Esses sócios se reúnem em um empreendimento de forma a aumentar o montante investido na empresa. E o retorno desse investimento nós chamamos de lucro. Esse aumento de excedente de capital investido é sempre conhecido por lucro. A gente então vai focar aqui, caracterizar que as empresas privadas têm esse foco na obtenção de lucro. Toda atividade econômica e empresarial, seja ela de grande ou de pequeno porte, tem seu sentido no lucro, na produção de um excedente para a satisfação das necessidades básicas do investidor. O lucro é o principal objetivo das empresas, que mantém seu foco na produção e constante maximização do lucro. Maximização é uma palavra que nós economistas gostamos muito. E aqui a gente explica um pouco sobre esse conceito. Maximização de lucros é o que nós chamamos o aumento permanente da lucratividade das atividades econômicas realizadas pela empresa. A ideia aqui é a noção da constância. Esse aumento tem que ser constantemente aumentado. Não adianta só eu falar, aumentou de janeiro para fevereiro, teve um aumento da lucratividade. Não é só esse o interesse de uma empresa capitalista. Empresas capitalistas têm o interesse de aumentar o seu lucro permanentemente, constantemente, mês após mês, trimestre após trimestre, ano após ano, consequentemente. É assim que funciona o sistema capitalista como um todo. E a gente vai falar então, conceituando um pouco, a gente pode entender que, em resumo, o lucro é a diferença entre o custo total de produção ou transformação de um determinado produto ou um serviço, ou seja, o uso da matéria-prima, das mãos de obra, dos impostos, dos investimentos, e o total da receita gerada pela sua comercialização. Ele é obtido por meio da diferença entre custos e receitas. Dessas formas, ele acontece quando as receitas são superiores aos custos. O lucro, então, é toda aquela receita que é maior do que os custos oriundos de uma produção. Se eu produzo sapatos e eu estou gastando R$500 para fazer uma produção de um lote de sapatos, se eu consigo vender esses meus sapatos por um total de R$800, o lucro vai ser essa diferença entre o meu custo de produção, no meu exemplo R$500, e minha receita de venda, no meu exemplo R$800. Se eu faço essa diferença, eu vou ter 800 menos 500 e esses R$300 que eu encontro da minha cálculo vai ser o meu lucro. Se as receitas forem inferiores aos custos, há o prejuízo e não o lucro. Entenda-se receita como o valor recebido pela comercialização de determinado produto ou serviço, e custo como os recursos gastos para a produção ou transformação do determinado produto ou serviço. Logo, o sucesso de uma empresa depende do lucro que ela consegue obter durante a sua existência. E essa é uma máxima muito importante do capitalismo. Nós não medimos o sucesso da empresa de outras formas, é bem difícil a gente medir outras formas de sucesso. Até pode existir outros indicadores, mas eles vão ter uma importância muito menor no mercado. A gente vai dizer a importância de uma empresa pelo seu lucro. A gente pode medir esse lucro em porcentagem, mas também em valores totais.
Então, se você está assistindo o jornal, se você observar as partes de economia do jornal, pode ficar atento. Você vai notar, as grandes empresas normalmente têm o seu lucro divulgado. A gente vai ouvir notícias, por exemplo, o lucro da Vale do Rio Doce aumentou 12% no último ano. O lucro dos bancos aumentou 30% no último ano. Esse é o tipo de dado que a gente se foca muito quando a gente está medindo o sucesso de uma empresa no sistema capitalista, e ele é calculado dessa forma, comparando receitas e despesas. Falando um pouquinho ainda sobre lucros e sobras, a gente entende que as empresas capitalistas pertencem aos investidores, aos que forneceram dinheiro para adquirir os meios de produção. E é por isso que sua única finalidade é de dar lucro a eles, o maior lucro possível em relação ao capital investido. Então esse é o objetivo máximo de uma empresa, gerar lucro para os seus investidores. Não só isso, gerar um lucro máximo. Principalmente a gente observa isso nas grandes empresas, à medida que uma empresa cresce, uma tendência dela é, por exemplo, entrar no mercado de ações, ela vai vender ações na Bolsa de Valores. Quando ela faz isso, é como se ela estivesse vendendo pequenos fragmentos, muito pequenos, imagina, menor que um tijolinho, muito pequeno mesmo, e é como se você tivesse uma empresa que valesse bilhões de reais e você vende uma parte dela que vale, por exemplo, 10 reais para alguém. Essa pessoa vai se tornar um pequeno sócio, que nós chamamos de acionista, e esse acionista também é uma pessoa normalmente muito preocupada com os lucros dessa empresa, porque ele vai receber, ao final de um certo período, que nós chamamos de ano financeiro, a repartição dos lucros. Ele vai receber a proporção de lucro equivalente à sua ação, e esse lucro especificamente do acionista nós chamamos de dividendos. Os dividendos é a parte dos lucros que é distribuída para o acionista, e ele traz ainda mais foco nessa questão da lucratividade das empresas. Grandes empresas que têm o seu capital aberto na Bolsa de Valores, onde as pessoas podem investir e comprar ações, elas têm que ter também a sua contabilidade aberta. Então, seus dados estão disponíveis para a população e você pode conhecer a lucratividade dessas empresas. Por isso que os jornais divulgam a lucratividade dos bancos, da Vale do Rio Doce, do Facebook, da Apple, de várias empresas que estão, sim, abertas em bolsas de valores, que você pode ser um acionista dela e que tem esse propósito tão focado, tão centrado na questão de geração de lucros. Porque quando uma empresa dessas para de gerar lucros, ela para de ter valor dentro do mercado. Suas ações despencam de preços, a gente vê aí uma desvalorização do seu capital, do seu valor, do seu reconhecimento como uma boa propensão de investimentos. Tudo isso focando como é importante, a gente quer sintetizar aqui nessa aula, como é importante o lucro para as empresas capitalistas. Falando um pouquinho mais, vamos ver aqui que o poder de mando na empresa capitalista está concentrado totalmente nas mãos dos capitalistas ou gerentes, por eles contratados. Quando a gente fala disso, por exemplo, a gente entende que as empresas capitalistas elas têm um centro de gerência, de tomada de decisão, que está dentro dos detentores do seu capital, dentro dos proprietários dessa empresa. A gente pode ver isso na forma, por exemplo, dos CEOs, né, que é uma sigla para dizer esses cabeças que vão ser os diretores das empresas, ou os gerentes, assim a gente às vezes chama os gerentes das empresas capitalistas, ou as pessoas que são realmente os donos ou os contratados por elas. A gente lembra que essa é uma das principais diferenças de uma empresa comum para a empresa cooperativa. Porque na cooperativa, cada cooperado tem o mesmo direito de voto dos demais nas decisões da empresa, independente do capital investido. Eu gostaria de dar um foco bem grande a esse dado. Quando a gente fala, então, aquele meu primeiro exemplo, quando eu estou falando de ações numa empresa, quando a gente fala de ter porcentagem numa empresa capitalista, convencional, a gente está falando de um poder de decisão ponderado. Quando eu falo ponderado, quer dizer que tem um peso, tem uma medida que vai balancear um voto dentro de uma empresa capitalista. E esse peso, essa medida, é a proporção de capital que uma pessoa investe na empresa, ou a porcentagem da empresa que aquela pessoa é dona. Isso é bastante diferente do sistema que a gente fala dentro de uma cooperativa.
Numa cooperativa, a gente pode entender, por exemplo, que se eu sigo o meu exemplo de torrefação de café, talvez um produtor que tenha uma quantidade maior de café vai utilizar mais a cooperativa, vai produzir mais resultados financeiros positivos para essa cooperativa, vai talvez até ter mais valores investidos na cooperativa. No entanto, o seu voto na hora de tomada de decisão tem que ser o mesmo daquele outros cooperados que às vezes tenham muito menos capital investido naquela cooperativa. Nós falamos também na disciplina de ramos do cooperativismo, nós falamos de empresas do ramo da educação. Empresas do ramo da educação são aquelas cooperativas que a gente tem, por exemplo, professores e pais de alunos reunidos para montar uma cooperativa que tem essa intenção de melhorar a qualidade do ensino. Quando a gente fala nesse tipo de cooperativa, por exemplo, imagina que você é um pai e você matricule os seus filhos. Se você tem um filho matriculado, você vai pagar uma taxa equivalente ao valor dos custeios desse filho. Se você tem 2, 3, 4, 5, 7 filhos matriculados nessa escola, seu valor há de ser diferente, proporcional para cada pessoa matriculada na escola. No entanto, na hora de votar uma tomada de decisão, se a gente vai fazer uma reforma na escola, se vai expandir, se a gente vai contratar professores novos, ou se a gente vai expandir a quadra, qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada numa assembleia, qualquer cooperado tem o mesmo peso de decisão. O seu voto não é ponderado ao número de alunos que ele tem matriculado nessa cooperativa educacional. Não depende de quantos filhos ele está bancando nessa escola. Não funciona assim. A lógica é outra. A questão aqui é uma valorização do ser humano e uma valorização por pesos iguais. Cada um dos cooperados vota com o mesmo poder de decisão que os demais. E a gente vai falar então que a cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações comuns. E essas necessidades e aspirações podem ser econômicas, sociais e culturais. Isso ocorre por meio de uma empresa democraticamente controlada. No caso das cooperativas, como a professora Denise vem frisando bastante, e fazendo mais uma vez aí uma diferenciação com as empresas tradicionais do modo capitalista de produção, no modo capitalista as empresas têm um centro de direção, um centro de comando com uma hierarquia bem clara, bem definida e com posições de mando de uma maneira bem clara e até mesmo às vezes impositivas, né? Quem está no topo da hierarquia, os diretores, os CEOs, vão dar as ordens e as pessoas localizadas hierarquicamente abaixo vão segui-las. No exemplo dos acionistas, a principal preocupação dos acionistas quanto às empresas SA, de sociedade aberta, é que a sua ação fique cada vez mais valorizada, reforçando a explicação anterior da professora. A preocupação da empresa do sistema capitalista é sempre gerar lucro, gerar valor aos seus acionistas. Por outro lado, a gente já pode perceber que uma nova lógica se implanta quando a gente começa a pensar em cooperativa. A cooperativa, como a professora acabou de nos dizer, as decisões são muito mais democráticas, compartilhadas. E embora nós saibamos que nas cooperativas existam os cargos, né, os tesoureiros, os secretários, enfim, tudo bem definido, tudo é decidido coletivamente, ou seja, o centro de decisão ele está muito mais compartilhado e a preocupação vai muito além de vai entrar dinheiro ou não vai entrar dinheiro, mas como os processos vão acontecer e como será a participação de todos os cooperados, né, no fluxo de todo esse processo. Isso, muito obrigada pela participação. Pessoal, eu gostaria de perguntar até para você, faz sentido isso que a gente está falando até agora? Entendo que vocês já estão no terceiro semestre do curso. Você consegue conectar esse conteúdo com o que você viu em outras disciplinas? Eu vejo que essa é uma disciplina que ela vem muito para costurar alguns conhecimentos que vieram levantados em outras disciplinas e a gente vai tentar fazer tudo fazer sentido junto aqui. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Você que está aí nos assistindo, diga pra gente, você consegue entender essa lógica de diferenciação entre uma empresa capitalista e uma empresa cooperativa? Fale pra gente, a gente quer te ouvir. Continuando nos slides, a gente vê que em relação aos lucros, o artigo 3º da Lei do Cooperativismo, que é a Lei número 5.764 de 1971, ele deixa claro que celebram contratos de sociedade cooperativa
as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Cooperativa dá lucro? A resposta é só uma. A resposta não é talvez, a resposta não é depende. A resposta é: cooperativa não dá lucro. Cooperativa não tem lucro. A gente vê nesse parágrafo da lei que ela fala o exercício de vou marcar de novo, o exercício de uma atividade econômica aqui no final do parágrafo. No entanto, apesar de haver proveito comum, a gente fala sem objetivo de lucro. O que nós vamos falar então é que, como qualquer organização, as cooperativas têm custos de manutenção. Esses custos são aluguel, energia, equipamentos, máquinas, né? Vários custos de manutenção. E esses custos eles devem ser pagos pelos seus associados, que são os cooperados, né? Esse pagamento se dá na forma de cobrança de uma taxa de administração, que é proporcional aos serviços utilizados pelos cooperados da cooperativa, pelas operações realizadas por cada cooperado. Por exemplo, se a gente vai falar alguns exemplos disso, se você vai torrar uma saca de café, você vai pagar uma taxa equivalente à torrefação de uma saca de café. Se você vai fazer a torrefação de 1000 sacas de café, você vai pagar 1000 vezes essa taxa para ser proporcional à utilização desse serviço. Se nós estamos falando de uma cooperativa educacional e você tem um filho matriculado nessa cooperativa, você vai pagar uma taxa equivalente para a manutenção desse filho na escola. Se você tem 7 filhos matriculados, você vai pagar 7 vezes essa taxa, sempre nesse objetivo de cobrir os custos, cobrir a manutenção. Mas nós vamos ainda dizer que existe ainda na taxa de administração, ela é uma fonte de receita da cooperativa para pagar as suas despesas. Quem decide o tamanho dessa taxa de administração são os próprios cooperados, em assembleia. Então, na assembleia vai ter um momento que a gente vai apresentar os custos, vai dizer quais são os custos que nós enfrentamos e vamos juntos, com o parecer de uma equipe técnica, né, com o aval ali do tesoureiro, de uma equipe que for designada para isso, a gente vai tentar definir um custo, uma taxa que seja razoável para cobrir os custos. E são os próprios cooperados que vão votar essa taxa. Na Assembleia são apresentadas e analisadas todas as informações contábeis da cooperativa pelos seus gestores financeiros. Essa taxa de administração é cobrada anualmente e ao final do exercício contábil, referente a um determinado ano. Fácil fechamento das contas e a prestação de contas aos cooperados. Essa prestação tem que ser feita em Assembleia Geral. Aqui nós estamos falando de uma hipótese, em algumas situações, depois de pagar todas as contas da cooperativa, ou seja, depois de arcar com todas as despesas, às vezes sobra dinheiro para a cooperativa. Essas sobras, se ocorrerem, terão seu destino definido em assembleia, definido de forma coletiva. Então, a gente entende aqui, mais uma vez, eu gostaria de lembrar o paralelo que nós estamos fazendo entre as empresas capitalistas e as empresas cooperativas. Nas empresas capitalistas, nós temos um objetivo de gerar lucro. E nós definimos esse lucro como a diferença entre receitas e despesas. Nas cooperativas, nós temos como fonte de receitas o pagamento de taxas administrativas. Essas taxas administrativas são planejadas para cobrirem o custo. Às vezes, por uma questão de segurança, elas entram com uma margem um pouquinho folgada, elas cobrem um pouco mais além do que o custo, porque é mais razoável, às vezes, ter uma sobra do que ter um prejuízo, do que ter uma falta de recurso, que vai deixar a nossa cooperativa a descoberto, vai deixar ela sem dinheiro, pode levá-la para uma situação de falência. Quando a taxa administrativa for maior do que o necessário para cobrir as despesas, nós vamos ter uma situação na qual as receitas vai ser maior do que as despesas. Quando as receitas são assim maiores que as despesas, no mundo das cooperativas nós temos uma sobra. E qual é o destino dessa sobra?
O destino dessa sobra é decidido em assembleia. Ele pode ser utilizado para melhorias, para expansões, para mudanças dentro da cooperativa, ou ele pode também ser utilizado para ser dividido entre os seus cooperados. Nós vemos também que nas assembleias também são acertadas formas de cobrir as despesas e a definição de novos investimentos. Lembramos que as cooperativas é uma organização de pessoas, onde cada cooperado tem direito a um voto na assembleia, independente do tempo que o cooperado já está na cooperativa ou do capital investido na organização, que é o que nós podemos chamar também de cota-parte. Se na Assembleia decidirem que devem retornar aos cooperados, isso não se configura como uma distribuição de lucros, e sim como uma devolução de recursos adiantados pelos cooperados à cooperativa e que não foram utilizados. Gostaria de dar muita atenção aqui. Nós não chamamos de lucro, nós entendemos como uma devolução quando existe uma sobra na cooperativa e essa sobra pode vir a ser redistribuída pelos cooperados. Normalmente essa redistribuição ela não necessariamente vai acontecer de forma igualitária. Muitas vezes existe uma fórmula de cálculo para essa redistribuição. Pode estar ligado a quanto cada cooperado utilizou a cooperativa, quanto ele pagou de taxa administrativa. Pode ter vários critérios, isso cada cooperativa vai definir. A ideia aqui é a cooperativa vai tentar devolver essas sobras para o seu cooperado. Por quê? Porque a intenção de cobrar uma taxa administrativa é cobrir custos, não é cobrir a mais do que os custos, não é gerar lucros. Quando uma cooperativa tem esse resultado de sobras, isso significa que ela acabou em algum momento cobrando além, na forma de taxa administrativa, ela cobrou além do que os seus custos. Isso não é uma intenção, nós não temos aqui esse intuito de, numa cooperativa, cobrar além do que custos. Quando isso acontece, nós chamamos de sobras. Essas sobras podem ter várias destinações, elas podem ser utilizadas para uma melhoria, para uma expansão, para uma manutenção e muitas vezes elas são sim utilizadas para serem devolvidas aos cooperados. Em síntese, sobras e lucros têm diferenças em relação à sua origem, em relação ao seu cálculo, em relação à tomada de decisão, em relação ao seu destino. Dessa forma, considera-se que sobras e lucros são substancialmente diferentes. Então, se a gente vier numa atividade e perguntar assim, caro aluno, baseado nos seus conhecimentos, sobras e lucros são a mesma coisa? Como que você vai responder para a gente? E aí, professor, como você acha que o aluno iria responder? Você acha que ele iria dizer que é a mesma coisa? Acredito que depois dessa explicação, não, professor. Acredito que agora eles já estão bem conscientes da diferença entre sobras e lucros e sabendo também da natureza de cada uma dessas organizações, né, da cooperada e da capitalista, já dá para ter uma noção bem boa. Ótimo. Então, gostaríamos sim de ver esse resultado. Digam pra gente, sobras e lucros são diferentes, não são a mesma coisa. São diferentes por quê? Porque elas têm diferenças na sua origem. Uma é originada numa empresa capitalista que tem interesse sim de sempre ter receitas maiores que despesa. Outra originada numa cooperativa acontece quando existe uma receita maior que a despesa, no sentido de que a taxa administrativa foi cobrada um pouco maior do que deveria ser. Houve um problema de cálculo aí. E nós temos aí também a questão da tomada de decisão quanto ao que fazer. O que fazer com essas sobras? Quando a gente fala numa cooperativa, essa decisão é tomada pelo coletivo. Temos participações, professor? Temos sim, professor. O pessoal aqui do Polo de Jaru está perguntando uma dúvida aqui. Então, qual seria a vantagem de participar de uma cooperativa? Imagino porque a gente tenha falado que a cooperativa, o objetivo dela não é gerar lucro, né? Qual seria a vantagem? A vantagem não está nos lucros, a vantagem de participar de uma cooperativa é justamente fazer parte de um sistema maior que pensa o cidadão dentro do seu coletivo. Ele pensa numa melhoria da coletividade, melhorar a sua região, melhorar um aspecto econômico, um aspecto social, um aspecto humano.
Por exemplo, se você tem uma carência de uma estrutura de transporte público, você pode pensar numa cooperativa que vai fazer esse serviço para você, e a vantagem de participar é justamente ter acesso a esse transporte público. Se você tem uma carência de crédito, você talvez precisaria de uma linha de financiamento, a vantagem é você estar numa cooperativa que vai fornecer esse financiamento para você. Ou se você quer, no exemplo de uma torrefação de café, ou uma cooperativa educacional, você quer acesso a uma escola de educação, a vantagem quando você está numa cooperativa é justamente na prestação do serviço de qualidade, organizado por pessoas que têm um interesse comum de ver aquele serviço ser concretizado, ser realizado de forma pensando no social, pensando naqueles aspectos de desenvolvimento econômico, social, ambiental, sendo socialmente justo, economicamente correto, pensando no ambiente. E essa é a vantagem. Essa vantagem, ela transcende, ela vai muito além dessa questão de só pensar em uma taxa de lucro. Ela vai muito mais além disso. Complementando a resposta da professora Denise aqui, eu gostaria de acrescentar que, além de tudo isso que ela já falou, é uma questão muito também de ter um peso maior. Porque você imagina, você enquanto um produtor isolado lá na sua linha, às vezes, você precisa de um equipamento que muitas vezes é caro, como no caso de uma torrefadeira. Então, se você se reúne em cooperativa com pessoas que têm a mesma necessidade que você, fica mais fácil de você conseguir atingir esse objetivo, né? Você organiza um grupo e até mesmo fica mais fácil de você ter uma maior penetração política, né? Um maior poder de articulação. Ou seja, mesmo que cada um não consiga individualmente comprar um determinado equipamento, mas juntando cada um pouquinho, né, juntando esforços, conseguem comprar um equipamento que pode ser usado compartilhadamente na cooperativa, mediante o pagamento das taxas. Ou seja, algo que era impossível fazer individualmente, você consegue fazer a partir do trabalho da coletividade cooperativa. Então, não só em termos humanitários, sociais, mas mesmo em termos reais, econômicos e práticos, bem pragmáticos, é bem vantajoso para o pequeno produtor, o médio, participar de uma cooperativa que realmente funcione. A gente falou, a cooperativa ela não visa o lucro, realmente não visa, né? Ela tem por trás de si uma nova lógica, mas não quer dizer que o cooperado não vai ter ganho. Ele tem que ter ganho, ele vai ter ganho. Exatamente. Né? Se a cooperativa funcionar bem, ele vai ter ganho. Mas esse ganho vai ficar para cada um de acordo com o que ele está usando, de acordo com o que ele está produzindo. Gente, foi uma excelente pergunta. Parabéns, pessoal de Jaru. É ótimo poder deixar claro essas questões, que às vezes a gente sente que está falando, mas às vezes a gente está falando só pelas laterais, assim. Se ficou qualquer outra dúvida, mande sua dúvida para a gente. Muito obrigada pela participação. Vamos continuar nos slides? A gente vê então que, falando ainda sobre lucros e sobras, a gente sabe que as organizações com fins lucrativos, elas vão valorizar o capital. Já as organizações cooperativas, elas valorizam as pessoas e o seu trabalho, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, inclusivo e humano. Quando a gente fala de contratos e relações contratuais das cooperativas, nós vemos que a base das empresas cooperativas são a ajuda mútua, a solidariedade, a democracia e a participação. Elas diferenciam-se das demais empresas por ser, ao mesmo tempo, as associações de pessoas e também uma empresa. Logo, para desempenhar bem o seu papel, ela deverá equilibrar essa dupla característica de ser social e de ser econômico, que é um pouco do que a gente estava falando aqui até agora, né, professor? Tem essa questão, a cooperativa tem um fundo social, ela tem uma responsabilidade com o que está ao seu entorno, mas ela tem sim um propósito econômico. Esse propósito não é para a empresa cooperativa, ele é para dar suporte para o seu cooperado. Vamos falar então dos princípios atuais do cooperativismo. Nós temos uma lista de princípios. O primeiro é a adesão voluntária e livre. Quando eu falo adesão, eu estou querendo dizer quem está querendo entrar na cooperativa, o cooperado. O cooperado entra na cooperativa por uma ação voluntária, por uma ação livre. Ele não pode ser obrigado. Você não pode dizer para ele, todo mundo que mora nessa linha, usa esse transporte público, faz parte dessa cooperativa. Você que mudou para cá, agora você é obrigado. Não é assim que a gente funciona, não é assim.
Como funciona a cooperativa? Ela é de livre adesão, você tem que decidir fazer parte dela. E isso tem a ver com o seu compromisso, né? A gente não tem adesão, por exemplo, a ser brasileiro ou ter nascido em um certo município, a gente não escolhe esse tipo de coisa. É diferente a cooperativa. Você só entra na cooperativa depois que você escolheu entrar nessa cooperativa. Falando sobre outros aspectos, a gente fala da gestão democrática. Tem a ver como funcionam as assembleias, essa questão do voto e essa questão do voto não ser ponderado. Cada pessoa, cada cooperado vota com o poder de um voto. Isso é um tipo de gestão democrática. Também a participação econômica dos membros. Os membros vão participar pagando taxas, vão pagar anuidades, né? Eles vão arcar economicamente com as cooperativas. Existe também uma independência e autonomia. A cooperativa não está ligada a outros órgãos, a outras associações, outras sociedades. Ela é independente, ela toma suas decisões independentemente, né? E não é porque uma cooperativa em outro estado fez assim, que aqui em Rondônia talvez se a gente tiver uma cooperativa ela vai ser obrigada. É claro que essa nossa independência obedece leis, a gente vai obedecer leis federais, estaduais, mas a gente está independente em relação a outras cooperativas, outras empresas e outros órgãos que estão funcionando também no mercado. A gente tem também a educação, a formação e a informação como princípios. Essa ideia de voltar-se para a formação cidadã do indivíduo. Nós falamos aqui principalmente do cooperado. Tem o foco de educar, informar e formar esse cooperado. A intercooperação entre outras cooperativas e outras organizações sociais e a não flutuação do quadro social, entre outros. Falando ainda das relações contratuais das cooperativistas, o empregado, a gente tem o conceito legal do empregado no artigo 3 da CLT, Consolidação da Lei dos Trabalhos, que fala que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Com esse conceito eu pergunto para vocês, uma cooperativa pode ter empregados? E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Tem uma resposta. A resposta é uma só. A cooperativa pode sim ter empregados. Vamos imaginar nos exemplos que a gente está trabalhando na aula de hoje. Uma torrefação ela pode contratar pessoas para operar as máquinas e a cooperativa pode sim empregar e pagar salários na carteira para essas pessoas. Essas pessoas podem não ser cooperados. Na outro exemplo que a gente tem dando bastante na aula de hoje, que é a cooperativa educacional. Se a gente tem uma escola formada na constituição de uma cooperativa, ela pode sim ter empregados. Pode contratar professores, zeladores, pessoal da coordenação, da direção. Esses empregados eles podem sim devem, né, ter carteira assinada, como manda a CLT, eles podem receber salários e essas pessoas não precisam ser cooperadas, né? Os cooperados podem escolher quem vai ser contratado, a gente pode ter uma delegação desse poder para alguma pessoa, por exemplo, na escola, pode ser que o diretor escolha, ou pode ser que a assembleia tenha que escolher quem vai ser contratado. Isso a cooperativa pode organizar, mas ela pode sim ter empregados. O empregado, no âmbito da cooperativa, ele tem alguns quesitos para a característica da relação de emprego, né? Tem a pessoalidade, ele tem a onerosidade, ele tem que ser pago, tem a não eventualidade da prestação, não pode ser empregado aquela pessoa que presta um serviço eventual, tipo uma vez no mês, depois passa 2 meses sem prestar serviço, depois uma vez a cada 3 meses, isso aí não é mais um empregado, né? O empregado não pode ser eventual. Tem a subordinação jurídica do empregado ao empregador. Então, juridicamente, o empregado deve sim uma subordinação ao seu empregador. Nós vamos discutir na aula de hoje também um pouco dos conceitos da terceirização. A terceirização constitui-se uma prática empresarial que permite às empresas concentrarem seus esforços em suas atividades essenciais, deixando para terceiros a responsabilidade pela administração e operacionalização de serviços acessórios da produção principal. Quando a gente fala de terceirização, a gente está falando também de uma mudança que recentemente vem crescendo muito o interesse pela terceirização por intermédio das cooperativas de trabalho, simplesmente por reduzir os encargos trabalhistas. Quando eu falo encargos trabalhistas, estou falando dos
custos que a gente tem, por exemplo, com manter as coisas, a relação contratual de acordo com a CLT, a carteira assinada, que é o pagamento de FGTS, de 13º, entre outros custos trabalhistas. A terceirização, tal fato relaciona-se diretamente com a edição da Lei número 8.949, de 94, que introduziu o parágrafo único ao artigo 442 da CLT, que diz o seguinte: qualquer que seja o ramo da atividade na sociedade cooperativa que não existe vínculo empregatício entre ele e seus associados, nem entre as tomadoras de serviços daquela. Então, a gente fala que não existe vínculo empregatício para as cooperativas. Nesse artigo 90 dessa lei das cooperativas, que é uma lei de 1971, ele diz que não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados. Ele vai acrescentar que não existe vínculo empregatício entre os associados e o tomador de serviço da cooperativa também. Tudo isso é fundamental importância para que a gente possa compreender como se dão as relações contratuais e fornecimento de serviço pelas cooperativas às empresas comuns, que podem ser empresas privadas ou públicas, porque somente pode ser considerado autêntico essa prestação de serviço com a cooperativa quando ela é baseada nos princípios de adesão livre, gestão democrática, sem fins lucrativos, a prestação de serviço aos associados e exercitando com a ausência dos pressupostos identificados no que a gente fala de uma relação de emprego. Não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e os seus associados, nem entre eles e o tomador de serviço da cooperativa. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Logo, não pode ser contratantes que determinam a existência ou não de um contrato de emprego, e sim a existência ou não dos pressupostos do vínculo empregatício, que são personalidade, não eventualidade, remuneração mediante salário, dependência e subordinação. O que esse slide está falando é o seguinte: não basta, não é preciso somente ter a carteira assinada na CLT para você ter um vínculo empregatício. Você basta ter a realidade, tá? Sempre acontecer, né? Não eventualidade, ser uma coisa contínua, ter salário, ter essa subordinação. Existindo isso, a gente fala que já existe um contrato de trabalho. E voltando no slide, a gente vê que a prestação de serviço através de cooperativas estruturadas sem observância dos princípios de cooperativas, ela constitui uma fraude ao direito do trabalho, conforme esse artigo 9º da CLT. Por isso, principalmente nas cooperativas de trabalho, deve-se prestar muita atenção na primazia da realidade, ou seja, no que acontece de fato no cotidiano do trabalhador. Se é realmente um cooperado ou se esse cooperado é um empregado comum de uma empresa contratante de serviço que está disfarçada de cooperativa. Porque fazer uma empresa de cooperativa de trabalho, quando você na verdade está só fazendo uma relação de emprego e disfarçar isso de cooperativa, isso é uma fraude. E aí não tem como, né? Cooperativas não servem para disfarçar uma forma de burlar a lei. Pessoal, esse é o conteúdo que a gente teve para discutir na aula de hoje. Espero que você tenha compreendido. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa para a sua atividade de sala. Nós preparamos algumas perguntas, espero que você seja capaz de responder. E vamos ficar aqui aguardando as respostas para a gente ler no ar, tá bom? Nos encontramos em breve. Voltamos agora para a correção da atividade da nossa disciplina de operações de cooperativas. Essa é a nossa aula 1 da disciplina. Na aula de hoje nós falamos alguns conceitos da disciplina, falamos sobre o que são operações de cooperativas, discutimos um pouco sobre sobras e lucros, falamos um pouco de relações contratuais entre empresas e falamos de terceirização. Para dar continuidade a essa nossa etapa da aula de hoje, eu gostaria de pedir que você, aluno aí de casa, assistindo a gente das escolas, gostaria de pedir que você, por favor, mande sua resposta. Na nossa atividade de sala de hoje nós tivemos 4 perguntas, são referentes ao nosso conteúdo, e a gente queria ver como que você percebeu esse conteúdo. Eu gostaria de avisar também
que a gente, na hora de elaborar as avaliações da disciplina, fizemos uma análise bastante comparando assim, esse conteúdo, pegando o que foi feito nas atividades de sala e o que foi feito nas atividades vai ser feito nas atividades de casa e construímos assim a nossa prova. Então, essas questões que você está vendo vão ser as mesmas questões que depois nós vamos ver nas provas, tá? Vale muito a gente começar a ensaiar, tentar responder a partir de agora. E aí, professor, será que já vieram algumas respostas, algumas perguntas pra gente? Ainda não, acredito que o pessoal está mandando ainda. Tá mandando? Uhum. A gente tem, então, algumas coisas aqui. Deixa eu abrir no slide para a gente dar uma olhada. As nossas perguntas. Nós temos a primeira pergunta da nossa atividade de hoje o que são operações cooperativas? Nós falamos desse assunto bem no comecinho da aula. Eu gostaria de voltar aos slides para a gente dar uma olhadinha o que nós discutimos sobre isso. É importante esse primeiro conceito. Acho que para a gente, nessa etapa do curso, acho que é bem importante a gente conseguir diferenciar o que são essas operações cooperativas. E a gente tem uma primeira definição, que está aqui bem no primeiro slide de conteúdo, que vai definir operações cooperativas. Nós temos definição aqui de operações cooperativas, ela é tudo que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Essa é uma das respostas que a gente pode dar para essa pergunta. A gente entende que são suas operações que são realizadas e tributadas de acordo com a legislação vigente. Operações que caracterizam o ato cooperativo, que podem ser realizadas apenas por cooperativas. E aí, essa foi a primeira definição que a gente trouxe, né? Depois a gente começou a falar sobre lucros e sobras, mas isso pode ser uma coisa que você pode responder nessas palavras, mas você também pode trazer para a gente nas suas palavras, na sua compreensão. O que é a resposta dessa pergunta, então é uma pergunta que você pode responder do seu jeito. E a gente gostaria de ver como que você entendeu isso, como que você pode responder para a gente, tá? Então vamos aguardar, mesmo que tenha passado assim, esse primeiro momento, não se acanhe, mande a sua resposta de acordo com o que você fez, mande o nome da escola que a gente gostaria de ler e comentar aqui, né, professor? Exatamente, gostaríamos muito de comentar aqui as respostas dos nossos alunos. Só retornando aqui um pouquinho, professora, houve uma pequena discussão aqui sobre se seriam sinônimos, no caso das cooperativas, falar em sobras e lucros. Não são sinônimos, né? Na aula de hoje nós tentamos diferenciar um pouco essas duas palavras. Elas falam de conceitos que são muito parecidos, muito próximos, mas eles não são sinônimos, não são idênticos, são conceitos distintos, porque quando a gente fala lucro, ele está falando de uma coisa que acontece numa empresa capitalista, e é o foco da empresa capitalista. E o outro, quando a gente fala nas empresas cooperativas, a gente está falando como se fosse uma forma de adiantamento, como se fosse um excesso de taxas administrativas que o cooperado pagou e ele ficou esse excesso na cooperativa e ele vai retornar para o cooperado ou ele vai ser o fruto do que o cooperado vai tomar a decisão do que fazer. Ele vai decidir fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. Mas não são a mesma coisa, porque a natureza dele é muito diferente. Ligado também na questão da propriedade da cooperativa e da empresa normal, capitalista, né? Na empresa capitalista a gente tem esse foco na produção de lucro, formado pelo grupo de proprietários da empresa. Na cooperativa é diferente, porque a gente vai ter uma coisa que a empresa, ela não tem esse foco nos clientes. O próprio cliente da empresa cooperativa é o cooperado. Então, não tem essa ideia de exploração econômica do cliente, ela tem essa ideia de utilizar, prestar serviços, né? Até naquilo que a gente estava falando, ela não quer gerar lucros, mas ela quer auxiliar você, cooperado, a produzir esse lucro, melhorar a sua vida econômica. E ela vai prestar esse serviço mediante esse pagamento de taxa administrativa. E ela só vai ter um resultado positivo quando ela cobrar uma taxa administrativa que vai ser além do que cobre as suas despesas. E essa não é a intenção da taxa administrativa. Taxa administrativa para a empresa cooperativa, a intenção dela é que ela cobre o suficiente só para cobrir as despesas, né? Quando é um valor além, vai ser chamado de sobra e deve retornar como benefício de alguma forma para o cooperado. Por isso, não são sinônimos, tá, gente? Vamos deixar claro, é bom você fazer essa indagação para a gente, né? Que a gente tem essa oportunidade de deixar isso um pouco mais claro. Podemos ir para a pergunta número 2? A pergunta número 2 da nossa atividade de sala de hoje é: somente os cooperados podem usufruir dos serviços prestados por uma cooperativa?
Qual a diferença nas operações de cooperativas para cooperados e para não cooperados? Bom, nós temos uma resposta para isso também. Não são somente os cooperados que podem usufruir, né? Normalmente não são. A gente vai ter isso definido dentro do estatuto da cooperativa. A cooperativa pode decidir que ela vai ser fechada para os seus cooperados, mas normalmente não é assim que funciona, normalmente ela é aberta e existe sim uma possibilidade de um membro da sociedade participar e para ele vai ser cobrado um valor, normalmente um valor diferenciado, para ele, para o cooperado geralmente um valor menor e para o membro da sociedade geralmente um valor maior. Por exemplo, aquele exemplo que a gente trabalhou na aula de hoje, uma torrefação de café, se a gente cobra, por exemplo, R$20 para torrar uma saca de café para um cooperado, a gente pode talvez dizer que a nossa cooperativa vai sim atender membros da sociedade. No entanto, se você não é cooperado e chega para torrar um saco de café, e vai ser cobrado um valor maior, R$30, R$40 ou algum outro valor que pode ser decidido em assembleia. A gente pode olhar de novo a pergunta. Então, a pergunta é, somente os cooperados podem usufruir dos serviços prestados por uma cooperativa? Normalmente não. Vai depender do que está definido no estatuto, mas existe a possibilidade, sim, de outras pessoas usufruírem, né? E qual a diferença das operações cooperativas para cooperados e para não cooperados? Para cooperados, normalmente existe algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício, seja em valores materiais, seja na forma de uma taxa mais baixa, ou um parcelamento, melhoria nas condições de pagamento, né? Existe sim essa questão de que é privilegiado a relação com o cooperado, né? Acho que essa é a principal característica. Temos alguma resposta? O pessoal está tímido hoje, né? Gente, mandem suas perguntas sobre a aula, sobre o conteúdo, mandem suas respostas sobre a atividade. Se ficou qualquer dúvida, a gente gostaria de conversar mais sobre isso. Vamos para a pergunta número 3? Número 3 fala: qual o objetivo principal de uma empresa capitalista? Normalmente, é uma empresa coletiva ou de um dono só? Os seus rendimentos são distribuídos ou são concentrados? Pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas aqui no curso de cooperativismo, vocês têm vários professores da área de gestão, né? Aí tem professores da área de administração, contabilidade, economia. Esse material foi produzido por mim e pelo professor Carlos Felipe, e nós somos economistas. Os economistas têm uma visão bem específica e bastante pragmática, bastante objetiva de qual é o objetivo de uma empresa. Talvez você perguntar para um administrador, ele vai falar assim, o objetivo da empresa às vezes é servir a comunidade e tal. Os economistas não falam assim, a gente fala assim, o objetivo de uma empresa sempre é maximizar lucros. Estou enganada, professor? Correto. O professor Carlos Felipe me ajudou a construir o material, nós fizemos juntos, mas hoje ele não pode estar aqui, ele se ausentou, está com a gente o professor Igor, que é administrador, ele pode mediar esse debate, mas nós na economia nós entendemos assim que a empresa só tem um objetivo. Esse objetivo é produzir lucros, e não só produzir, mas também maximizar lucros. Tem um slide que a gente trouxe hoje para explicar um pouquinho o que é essa questão da maximização dos lucros, mas a maximização é uma palavra que vem da palavra máximo, a ideia de elevar ao máximo, então, e não só numa situação única, mas também constantemente elevar para o seu potencial todo o lucro, e nós entendemos que esse é o objetivo das empresas. E respondendo essa pergunta, a gente vê que essa pergunta está em 3 etapas, né? Tem 3 pontos de interrogação, a gente pode olhar no slide. Primeiro ela fala, qual o principal objetivo de uma empresa capitalista? A primeira resposta é maximizar lucros. Maximizar lucros. Aí a segunda nós temos uma pergunta, normalmente a empresa é uma empresa coletiva ou de um dono só? A maior parte das empresas capitalistas ela tem um dono só. Ela tem uma certa concentração aí também no polo de decisão. E quando ela tem mais de um dono, nós chamamos de sócios. Dificilmente a gente usa a palavra coletiva para designar as empresas capitalistas, né? Quando a gente fala em empresa coletiva, a gente vai usar esse termo às vezes para falar alguma coisa referente às cooperativas. Então a gente trouxe esse jogo de palavras para tentar diferenciar aí cooperativas de empresas capitalistas. Partindo agora para a terceira pergunta, seus rendimentos são distribuídos ou são concentrados? Aí a resposta dá 2 opções, né? Você pode usar a palavra distribuído ou concentrado para responder. E a gente sabe que a gente usa no capitalismo bem esse modelo dos rendimentos concentrados. Concentrados no sentido de que o proprietário não precisa distribuir, porque normalmente os proprietários são concentrados, né? Eles vão concentrar em suas mãos
esses rendimentos. Então, respondendo aqui, o principal objetivo da empresa capitalista a gente entende que é o lucro. Normalmente essas empresas são de um dono só e os seus lucros são concentrados. Essas são as respostas para a pergunta número 3. Podemos partir agora para a pergunta número 4? Lembrando, você, aluno que quiser mandar suas respostas para as perguntas anteriores, mesmo que a gente já tenha lido as respostas, pode mandar para a gente adoraria ver sua percepção, adoraríamos comentar aqui sobre as suas respostas. Tá? Pergunta número 4 é: para que serve e qual a importância da taxa de administração em uma cooperativa? Pergunta número 4, então, trata de taxa de administração. A gente tem um slide que fala sobre isso, né? Na aula de hoje nós discutimos um pouco sobre a taxa de administração. Voltando um pouquinho ao nosso conteúdo, nós falamos sobre... Passou? Falamos, então, um pouquinho sobre a taxa de administração, que é essa taxa que é utilizada para cobrir as despesas das empresas, né? É uma taxa cobrada para cobrir os custos, né, organizacionais. Ela vem da contribuição de cada um dos participantes, dos cooperados, que ao utilizar os serviços da cooperativa, acabam fazendo aí uma espécie de pagamento, que seria essa taxa, para estar utilizando. E é sempre proporcional. No exemplo da torrefadeira que a professora Denise nos trouxe, se a pessoa vai fazer o uso para 100 sacas de café, ela vai pagar referente àquelas 100 sacas. Se outra pessoa é um produtor menor e vai fazer o uso para 10 sacas de café, ela vai pagar a mesma taxa, só no valor daquelas 10 sacas. Então, recapitulando, é uma taxa para manutenção, para custeio, né? Eventualmente, como nós falamos também, podem acontecer sobras, né? Pode acontecer que recolheu-se muitas taxas, foi feito tudo o que precisava, e essas sobras vão ser administradas, vão ser decididas, o que vai ser feito com elas em assembleia. Os cooperados vão se reunir e vão decidir o que vão fazer com aquelas sobras ali. Isso, excelente. A gente viu isso no slide, mas é exatamente o que o professor Igor falou. A gente fala aqui no slide que, como qualquer organização, tem custos de manutenção, exemplo de aluguel, energia elétrica e equipamentos, que devem ser pagos pelos seus associados ou cooperados. Esse pagamento se dá como cobrança de taxa de administração, que é proporcional aos serviços utilizados pelos cooperados na cooperativa, pelas operações realizadas por cada cooperado. Nós falamos ainda que a taxa de administração é a fonte de receita das cooperativas para pagar as suas despesas. E quem decide o tamanho dessa taxa de administração são os próprios cooperados em assembleia. Falamos que na assembleia são apresentados e analisados todas as informações contábeis da cooperativa pelos seus gestores financeiros. E que falamos que é a taxa de administração que é cobrada anualmente, normalmente no final do exercício contábil, né? Normalmente assim, não é obrigação de ser desse jeito, né? E faz o fechamento das contas de prestação para os cooperados em assembleia, no geral. Como o professor Igor falou, se depois de pagar todas as contas das cooperativas, nas formas das despesas, sobrar ainda algum dinheiro, essas sobras terão seu destino definido em assembleia, de forma coletiva. Essas sobras podem ter vários destinos, que podem ser desde promover melhorias, manutenções na cooperativa, mas também elas podem ser devolvidas para o cooperado. Nós entendemos que é uma devolução, porque a intenção da cooperativa ela é sempre unir pessoas dentro de um propósito. E nessa união elas vão fazer uma sociedade de vontades, de ideias, de voto, mas também de dinheiro, né? Podem juntar seu dinheiro para fazer aquisições, para ter um poder econômico coletivo. Cada um vai pagar pela proporção do que for utilizar nessa sociedade, e quando esses pagamentos que foram feitos pelos sócios for exceder os custos, a gente pode ter a devolução do que nós chamamos de sobra, que é o que acontece nas cooperativas, tá? Essas foram 4 perguntas que nós preparamos para a atividade de sala. Nós preparamos algumas outras perguntas mais ou menos nesse mesmo modelo, também sobre a aula número 1, para ser a atividade de percurso dessa semana. A atividade de percurso vai recapitular alguns desses conceitos que nós trabalhamos aqui na atividade de sala, mas também vai falar de alguns conteúdos que estão mais para o final desse conteúdo da primeira aula, que é aquele conteúdo de relações de trabalho, de terceirização, essa discussão entre o que é, por exemplo, uma cooperativa de trabalho, o que é uma terceirização.
Esse assunto de terceirização é um assunto muito moderno, bastante polêmico, porque ele é uma nova forma de relações contratuais, de prestação de serviços. É uma coisa que o governo faz, mas também que as empresas privadas fazem. E ele é um assunto um pouco de maior debate. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele na nossa atividade de percurso, que é aquela atividade que você vai fazer em casa ao longo das próximas 2 semanas. Eu gostaria de lembrar que, para fazer essa atividade, você pode utilizar como apoio esse material do slide, mas também nós temos produzido o caderno da disciplina, que é um formato de um capítulo de livro, que tem uma discussão que vai explicar um pouquinho mais de detalhes, o que é essa terceirização, o que são as relações de trabalho. E recapitulando um pouco o que a gente falou na aula, a gente sabe que existe essa questão do contrato realidade. Isso significa que a relação de trabalho acontece quando ela é observada na vida real. Por exemplo, se você trabalha na casa de alguém 4 vezes por semana, fazendo serviço de limpeza, mesmo que você não tenha contrato assinado, dizendo que você é empregado, você não tenha carteira assinada, carteira da CLT, não está recolhendo tributos, ainda assim a gente pode entender que você é sim empregado, porque você está fazendo um serviço que não é eventual no sentido de que só acontece de vez em quando. Ele é um serviço que está acontecendo frequentemente, naquelas datas determinadas. Ele está sendo remunerado por isso, você está tendo uma relação de subordinação. Então, mesmo que não tenha a legitimação jurídica, porque você não tem o documento certo assinado, isso não deixa de ser uma relação empregatícia, né? Por outro lado, a gente falou que nas cooperativas de trabalho, quando você forma uma cooperativa de trabalho, você junta várias pessoas numa mesma classe de trabalho, por exemplo, artesãos ou guias turísticos, ou várias pessoas de uma mesma classe que se juntam para decidir normas, e elas vão trabalhar em prol da cooperativa, mas também vão decidir uma decisão contratual que vai ser negociada com mais vantagem para os seus cooperados. Como não existe uma relação contratual entre o cooperado e a cooperativa, eu gostaria de explicar um pouquinho isso. A cooperativa ela pode ter empregados, ela pode contratar alguém, pode assinar carteira, mas o cooperado, aquela pessoa que se associou à cooperativa, ele não é um empregado da cooperativa. Ele é um associado. Então, como não existe essa relação de vínculo empregatício, o que a gente tem observado na atualidade é, às vezes, uma pessoa que não quer assinar carteira, não quer fazer uma CLT, e às vezes monta uma cooperativa de trabalho que ela existe de uma forma fraudulenta, de uma forma não de acordo com a realidade. Na verdade, o que está acontecendo é uma relação empregatícia, porque não tem aquela questão da gestão democrática, não é uma questão daquele trabalhador poder votar os rumos da empresa, não é isso. Ele está sendo só um empregado da empresa, mas como seu patrão não quer assinar a carteira, às vezes ele vai fraudar isso dizendo que aquilo é uma cooperativa de trabalho. A gente não tem casos assim aqui em Rondônia, ainda não teve nenhuma denúncia sobre isso, mas isso é uma coisa que já aconteceu em outros estados no Brasil e em outros países do mundo. A nossa preocupação de trazer esse exemplo é alertar a respeito dos perigos desse tema, porque já que estamos trabalhando tanto o tema de cooperativas, trazendo os pontos positivos, acho que é importante a gente alertar para essa questão que pode ser assim um problema que às vezes de uma forma inocente você pode olhar e não ver evidentemente o golpe que existe por trás. Sobre esse tema nós temos um pouco mais detalhadamente uma discussão no nosso caderno da disciplina. E, além disso, temos também umas perguntas falando disso na nossa atividade de percurso. Se tiver algum momento para discutir isso com a gente, se você quiser trazer perguntas, ou para discutir na sua sala de aula, acho que agora seria pertinente falar um pouco sobre isso, para evitar dúvidas no futuro. Professora, a gente tem mais alguma participação, alguma pergunta? Não, o pessoal acho que está bem tímido, mas acho que vale a pena, professora, a gente falar um pouquinho mais da questão das terceirizações, e de enfatizar essa parte de qual que seria essa jogada aí, né? Às vezes você vai estar numa situação que vai parecer que você está sendo um cooperado, mas só para fins jurídicos, vamos falar assim, para fins empregatícios, quando na verdade você está sendo um empregado, né? Então tomar cuidado para que esse tipo de situação não ocorra e para que saiba que a cooperativa ela existe, ela é legítima, ela tem uma finalidade muito justa, mas que também pode ser utilizada dessa outra maneira que a gente tem falado aqui. Sim, e o conhecimento ele é vital para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque ninguém tem interesse de ser explorado dessa forma, né? As leis existem para proteger os vínculos, né? O vínculo de trabalho, ou também as leis que protegem a cooperativa. Ninguém quer misturar essas situações, ninguém quer ser prejudicado, então a gente está querendo só informar para evitar que qualquer problema possa acontecer nesse sentido, tá, gente? Qualquer dúvida que ficar, podem perguntar mais coisas pra gente, tá?
Falando um pouquinho sobre a nossa atividade de percurso, ela veio dessa semana no formato aberto. Então nós vamos ter, essa é uma disciplina nossa de 40 horas, nós vamos ter duas atividades de percurso. A atividade dessa semana, ela veio nesse formato aberto, bastante parecido com as nossas questões de sala agora, que foram respondidas em sala. Nós elaboramos 5 perguntas e elas estão assim também, às vezes até em formato de 2, 3 perguntas em uma só. E você vai poder ler os seus slides, ler o seu caderno da disciplina e assim responder. A gente quer que você responda num arquivo também de texto, mande pra gente suas perguntas. É uma forma de você exercitar a escrita. Então, capriche, faça aí um bom parágrafo de resposta para cada pergunta. Estamos ansiosos para ler suas respostas e conferir aqui também. Numa segunda momento, nós vamos ter uma outra atividade de percurso na semana que vem. Semana que vem a gente fez aquele formato mais tradicional que você já conhece. Nós elaboramos um questionário de 10 perguntas. O questionário da atividade da aula número 2, a disciplina, ele vai vir com perguntas referentes à aula número 1 e à aula número 2. Para responder esse questionário você precisa revisar essas 2 aulas e a gente elaborou assim pensando que seria uma forma de você treinar um pouquinho para como você vai encontrar esses conteúdos na hora da prova. Na hora da prova também nós vamos reutilizar algumas dessas perguntas, tanto as perguntas que a gente está vendo nas atividades de sala, quanto as perguntas das 2 atividades de percurso. Então eu gostaria de deixar esse alerta, porque eu sei que esse conteúdo é bastante grande, a gente vai ver várias coisas nessa disciplina. Então fica como um foco de estudo para as provas. Estude pelas questões, refaça as questões de sala, refaça as questões de casa. Esse pode ser um bom guia para você estudar para a nossa prova da disciplina. E se ficou qualquer dúvida, você pode mandar para a gente. Esse é o nosso conteúdo da primeira aula e estamos abertos aqui para conversar com vocês. Quero agradecer aqui a professora pela oportunidade de estar participando dessa aula. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui até esse momento. Espero que tenha sido um momento de muito aprendizado e que a gente possa aproveitar cada vez mais esses conhecimentos que estão sendo compartilhados aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado você, professor presencial que está aí. Sem você não seria possível a gente realizar o nosso conteúdo, a nossa disciplina. A gente começa agora, então, essa disciplina com bastante empolgação. Esperamos que seja uma disciplina muito importante para a gente que está aqui nesse 3º semestre do curso. E a gente fica por aqui. Qualquer coisa, manda em contato para a gente. Semana que vem estaremos de novo. Até mais.